Marx vai se negar a pensar o trabalho tal como lhe é posto no âmbito da economia política. Marx pensará o trabalho de uma maneira muito mais ampla e muito mais radical. E a palavra radical aqui tem que ser tematizada. É aí que Marx vai afirmar, é nesses anos que Marx afirmará, que ser radical é tomar as coisas pela raiz. E para o homem, diz Marx, a raiz é o próprio homem. Essa é uma outra palavrinha que a gente vai ter que recuperar, não é? A palavra radical. Hoje a gente fala em radicalidade ou radical. As almas engravatadas sentem um frisson na espinha, não é? É horrível ser radical. Dar exemplos de bom comportamento é hoje fundamental. A radicalidade é horrível. Eu juro que antes do próximo convite que vocês me fizerem, eu vou dar uma passadinha na Firjan e na Febraban, né? Porque aí a gente abandona o rótulo de radical e se torna palatável, degustável. Ser radical é tomar as coisas pela raiz. E para o homem, a raiz é o próprio homem. Marx tomará o trabalho de uma ótica radical. Ele vai desenvolver aqui uma concepção nitidamente antropológica. Antropológica, atenção, não é no sentido da antropologia, hein? Marx não padecia desse, segundo alguns, dessa especialização, segundo outros, dessa enfermidade. Né? É antropológico no sentido da centralidade do antropos. Marx dirá que o homem é uma constante tensão entre a sua genericidade humana, entre o seu ser genérico e a sua singularidade. O que é próprio de nós é nos percepcionarmos e existirmos enquanto seres singulares. Esta singularidade imediata que nos constitui e que é insuprimível. Eu, na minha limitação física, mas não só física, eu não posso ser outro. Eu não sou o outro. Essa singularidade empírica e imediata, que é insuprimível, ela só se transcende e se resolve na genericidade humana. Eu sou eu, mas não sou apenas eu. E não como queria, e não apenas como queria o Namuno, eu e a minha circunstância. Um pouco mais do que isso. Não sei se recordam de Namuno. Eu e minha circunstância. É pouco. Eu sou eu, e toda a referencialidade da minha herança cultural e do meu horizonte enquanto expressão de uma socialidade, de um ser social que me transcende, do qual eu sou portador. Essa tensão, dirá Marx, é uma tensão insuprimível. Mas ela se mantém enquanto tensão. Se há hipertrofia disso aqui, ó, não é o indivíduo que regride, é o gênero que se empobrece. E isso por uma razão simplíssima para Marx. É que esse ser aqui só se expressa singular e genericamente na medida em que é um ser objetivo. E agora, por favor, o que significa para o Marx em 1844 ser um ser objetivo? Ele dirá: o homem é um ser objetivo.
Ser objetivo é aquele que só se mantém enquanto tal na medida em que se objetiva. Meus amigos, sabe o que Marx está dizendo? Ele está dizendo o seguinte: vocês parem de anotar, está tudo lá no texto. Eu queria estar dizendo novidades para vocês, mas lamentavelmente não estou não. O que o Marx está dizendo é o seguinte: eu estou aqui conversando com vocês, né? Me movendo, trocando com vocês. De repente, eu tenho aqui um AVC no meio dessa exposição. Vai ficar até gravado. Um AVC das maiores consequências. Entro num coma profundo. Irreversível. Eu quero declarar que isso não está no meu programa não, hein? Mas pode acontecer. Eu espero ser tratado pelas pessoas que me querem como um indivíduo humano, né? Eu espero que me prestem os cuidados médicos imediatos e que, na medida em que essa coisa não tiver volta, enquanto não aparecer uma alma piedosa para desligar lá o botãozinho, que me ponham numa cama limpa, não é? Que me alimentem adequadamente, que me tratem como uma pessoa. Eu espero, e seguramente isso vai acontecer. Pelo menos é o que eu desejo, né? Mas notem, eu continuarei a ser o homem Zé Paulo? Óbvio que não. Eu estarei vivo organicamente, né, com sequelas profundas, mas a minha socialidade se perdeu. Esqueçam esse exemplo. Imaginem um caso de autismo extremo. Eu digo autismo extremo, sobretudo tem que tomar cuidado, tem médico aqui nessa sala. Porque me parece que hoje há técnicas e há terapias que permitem a regressão dos níveis de autismo. Mas vamos imaginar caso extremo, absoluto, limite de autismo, que impede qualquer relação consciente com o mundo fora do sujeito. É claro que se eu tenho um filho autista, eu vou cobri-lo de cuidados, eu vou querê-lo, eu vou amá-lo, mas rigorosamente eu não tenho aí um homem. Um homem, atenção, um homem e uma mulher, né? Antes que as feministas de plantão, né? Antes que as feministas de plantão comecem a se coçar aí. Esse homem aqui é homem e mulher, pelo amor de Deus. Né? Notem, o que Marx quer dizer com isso é que a condição da existência humana é a condição da objetivação dos sujeitos singulares. Essa objetivação se dá onde? Através de formas evanescentes, pouco perenes. O meu gesto, o meu riso, o meu movimento, a minha fala cotidiana. Mas se dá através de formas privilegiadas, mais duradouras. Pensem no trabalho, na obra que eu crio, no produto que eu realizo. Pensem na ciência, pensem na arte, pensem na literatura. Marx dirá: há N formas de objetivação. E este ser que é o homem só existe como homem na escala em que se objetiva. Esse conjunto de objetivações, que é o acervo da humanidade, que não tem dono, é esse conjunto de objetivações que pode ser apropriado pelos indivíduos, que pode ser, atenção, subjetivado pelos indivíduos, tornado seu interior. Dirá Marx: o homem rico não é aquele que tem, é aquele que é. O domínio da humanidade é o domínio do ser, não é o domínio do ter.
Olhem a crítica, aquela outra categoria que estava cá em cima, ó, propriedade. O homem rico é aquele que conseguiu subjetivar uma riqueza de objetivações. Por favor, meus amigos, eu quero enfatizar isso, porque esta obra exerce um enorme fascínio para os críticos da sociedade burguesa que tem uma matriz religiosa. Meus amigos, e eu tenho vários, clérigos, padres, pastores, especialmente os mais progressistas, insistem numa leitura crítica da sociedade burguesa que é muito próxima a isso aqui. O importante do homem é o ser, não é o ter. Essa leitura é privilegiada por esses meus companheiros. Mas eu só queria lembrar para vocês que nós estamos aqui nas antípodas de uma antropologia cristã, hein? Uma antropologia cristã sugere que eu posso dar muito porque eu sou rico interiormente. Para Marx não é assim, não. Eu posso ser rico interiormente se eu puder interiorizar, se eu puder subjetivar a riqueza de objetivações da humanidade, daquela que me precede, das gerações anteriores. Ninguém nasce cheio. Hã? E por que é preciso insistir nisso? Como é que a gente se apropria da obra de arte? Hã? Quem aqui já viu Beethoven interpretado pela Sinfônica de Viena? Alguém aqui já esteve lá? Mas vocês são livres para viajar, podem ir lá, está à venda, tudo. Por que vocês não vão? Hã? Hã? Ver um padedê. Sabe o que é isso, né? Aquele movimento do balé que é lindíssimo. Vai lá no Teatro Municipal. Mas não fica lá na plateia, não. Vai lá no camarim. Como é que é isso? Hã? Isso passa pela posição de classe, que em larga medida determina o teu rendimento familiar. Ah, como é que você vai ler as grandes obras? Eu estava dizendo para uma amiga, eu agora estou me dando ao luxo de sábado e domingo o prazer da releitura. Então vou reler Guerra e Paz. Como é que você vai reler Guerra e Paz? 1.600 personagens. Você precisa de tempo, você precisa de ócio, você precisa de lá quem paga por isso. Esse Marx que está dizendo, olha, só o acesso às objetivações é que permite a subjetivação, é um Marx que está pensando no indivíduo socialmente constituído e, portanto, socialmente rico. Ninguém nasce mais rico ou mais pobre. A sociedade nos torna mais ricos ou mais pobres. Para Marx, é esse sistema de objetivações que faz desenvolver, mais exatamente, que faz emergir e desenvolver o ser social. Quais são as objetivações fundamentais para Marx? Ou mais exatamente, qual é para Marx a objetivação elementar? Aquela a partir da qual todas se desenvolvem. E ao desenvolver-se, se autonomizam. A arte é hoje uma objetivação autônoma dos homens. A ciência é outra objetivação autônoma dos homens. Marx dirá, há uma objetivação que é a objetivação elementar, aquela que constituiu o ser social, aquela sem o qual este ser genérico, singular, objetivo, é impensável. Essa objetivação para Marx é o trabalho. Marx pensa que os homens, que a humanidade, no seu evolver,
vem se desenvolvendo na medida em que desenvolve os seus sistemas de objetivação. Ao conjunto dessas objetivações, ao conjunto delas, estaria reservado o conceito de praxis. Para Marx, o homem é, antes de tudo, um ser prático e social. Um ser prático e social. Este caráter da antropologia, esse caráter do antropos, é exemplificado paradigmaticamente pelo trabalho. Para Marx, o trabalho não é uma obrigação, o trabalho não é uma penitência, o trabalho não é algo fortuito. O trabalho é aquela objetivação privilegiada que garante a condição humana. Lá no Capital, 30 anos depois, ele dirá: o trabalho é a condição eterna do homem. O trabalho é a condição eterna do homem. Oh, meu Deus do céu, Marx, o jeito que foi sempre contra os absolutos, vai falar que o trabalho é a condição eterna. É isso mesmo, condição eterna no seguinte sentido: suprimido o intercâmbio do homem com a natureza, suprimido o trabalho, não existe humanidade. A condição da humanidade é o trabalho. Como Marx é antigo, não é? Ele não dá conta da sociedade que está acabando com o trabalho. Não está acabando o trabalho? Só um minutinho, deixa eu só concluir, já te passo a palavra. Marx não dá conta da sociedade que está acabando. O trabalho está acabando. Segundo Dominique Méda, o trabalho é um valor em extinção. Essa mesma conversa vocês caiam se quiserem. Vocês não acham que a gente vive na sociedade de consumo? Provavelmente tem gente aqui que acha que nós vivemos na sociedade de consumo. Vai conversar com um cara lá do interior do sertão para ver o que ele consome. Sociedade de consumo para quem, cara pálida? Sociedade de consumo. 2/3 da humanidade morre de fome. E nós vivemos numa sociedade de consumo. Não, nós vivemos numa sociedade de repressão ao consumo necessário. Mas já entrou, nós vivemos numa sociedade de consumo, gracinha, eu estou consumindo para burro, não é? Vocês também, não é? Necessidades, nada de necessidades básicas. As nossas necessidades sociais estão todas cobertas, não estão? Estão todos consumindo, é uma maravilha. Vivemos na sociedade do consumo, na sociedade da informação. Todo mundo tem computador, está todo mundo ligado na internet, tem os programas mais sofisticados, não é isso? Vocês não acham que tem alguma mistificação aí pelo pedaço? Que a gente tem que começar a parar para discutir isso? Vocês não acham que está havendo uma grande confusão entre emprego e trabalho? E o capitalismo contemporâneo, aliás, em algo que Marx já demonstrou isso há mais de 150 anos, aumenta a composição orgânica do capital, devolve força produtiva, a economia de trabalho. Só que economia de trabalho na sociedade do capital significa desemprego mesmo. Não significa que a gente vai dividir o trabalho de tal maneira que a gente possa estudar, que a gente possa se educar, que a gente possa ir à praia, que a gente possa sonhar, que a gente possa amar. Não. É uma massa de desempregados. E aí vão nós lá, os bombeiros, falando os excluídos. O que Marx está nos apontando aqui é que o trabalho é a motivação mais especificamente humana. Trabalho só existe realizado por este ser aí. A abelha não trabalha, castor não trabalha, passarinho não trabalha, tico-tico não trabalha. Trabalho é atividade especificamente humana. E é essa atividade aqui, que funda o conjunto das objetivações. É essa atividade
que realiza a essência humana. E, por favor, essa essência humana aí não é o sopro que o cidadão lá de cima deu no boneco de barro. Essência humana não é uma estrutura fechada, atemporal. Essência humana aqui é um conjunto de atributos, de qualidades, é um conjunto de possibilidades que este ser vem desenvolvendo ao longo da sua larguíssima trajetória em cima dessa pequena casquinha que é a Terra. Para Marx, o trabalho é a realização dos homens. Trabalho é condição de humanidade. Mas antes de prosseguir,